Olá, tudo bem? Boa tarde. Obrigado, Fro. Vamos para o nosso segundo tema, então. Tentar manter todo mundo mais calmo para que a gente consiga superar um pouquinho o calor. Mas eu gostaria de tratar de um tema um pouco mais delicado do que o primeiro, mais desafiador, mas muito importante, que são os relacionamentos intergeracionais. Eu queria orar com você, pode ser? Antes da gente começar? Vamos orar então. Querido Pai Celestial, nós vamos agora, Senhor, entrar em uma temática desafiadora, porque fala um pouco de nós, dos nossos relacionamentos e da maneira como nós, Senhor, temos responsabilidade como líderes de impulsionar o discipulado das novas gerações. Que o Senhor torne a nossa mente clara para entendermos aquilo que o Senhor quer nos dizer, em nome de Jesus. Amém. Muito bem? Tudo ok aí? Deixa eu começar contando uma história para você, tá bom? Para tentar exemplificar aquilo que eu quero dizer já nas primeiras palavras desse segundo tema. Eu cresci na zona leste de São Paulo, e os meus pais se separaram quando eu ainda era bem garoto. O meu pai, ele era um homem muito trabalhador, super inteligente, mas como muitos pais, fez muitas escolhas erradas. E o meu pai e a minha mãe, eles se separaram devido aos vícios do meu pai. Meu pai era viciado em bebida e também em jogo. Meu pai se tornou um homem muito violento. E além de se tornar um homem violento, o seu vício fez com que ele perdesse tudo que ele havia construído na vida. Eu me lembro quando o meu pai perdeu a casa que ele construiu para nós morarmos. Nós morávamos na fazenda, e ele então constrói uma casa muito legal, ele aposta essa casa no jogo, e ele perde. Em 1995, o meu pai pegou uma grande obra, ele tinha uma empresa de construção, e ele pegou uma grande obra ali no Morumbi, em São Paulo, e um final de semana ele chegou com 10 mil reais em casa. Na verdade não chegou em casa, ele saiu do trabalho com 10 mil reais. Vamos pensar que naquele 10 mil reais, hoje valeria como uns 100 mil reais. E o meu pai entrou na sexta-feira à noite, em uma mesa de jogo, e saiu no domingo pela manhã, depois de ter perdido tudo que ele tinha e ainda devendo. Sabe, amigos, quando meus pais se separaram, eu perdi muito do chão da minha vida. E eu encontrei na igreja apoio e referências masculinas positivas. Entre eles um irmão chamado José Nobre. Ele era um homem nobre realmente. Ele era muito duro muitas vezes com a palavra, mas era muito amável. Eu me lembro que eu gostava muito de futebol, e eu levei para casa 2 pôsteres do meu time do coração. E eu tirei um pôster do Superman contra o Apocalipse. E aquele ancião um dia foi visitar a minha casa, me aconselhar, orar comigo. E ele chegou lá na minha casa para orar comigo, e ele viu aquele pôster lá e falou: isso aqui é idolatria. Isso aqui é idolatria, você está se perdendo, meu filho, você é muito novo, você tem que ficar perto de Jesus. E me pediu para arrancar os meus pôsteres dali. E amigos, aquilo foi muito duro, mas ele era uma referência positiva para mim. E eu arranquei os pôsteres da parede. Parece bem exagerado, não? Mas até hoje,
quase 30 anos depois, todas as vezes que eu encontro o irmão Zé Nobre, eu gosto de sentar com ele, ouvi-lo, porque ele foi uma bênção na minha vida. Uma bênção na minha vida. Meu tema, é o segundo tema dessa tarde: por que relacionamentos intergeracionais importam? Aí está meu Instagram, se você quiser seguir, ter contato, conteúdo. Vamos então mergulhar um pouquinho mais nesse tema. Muito bem, primeiro, nós precisamos mudar o foco do nosso ministério, da manutenção da igreja para a missão da igreja. Vou falar uma coisa para vocês. Nós, muitas vezes, estamos muito preocupados com a manutenção. E quando eu falo na manutenção, não estou falando de fidelização. Porque fidelização da igreja, ou fidelização dos membros, não deixar com que os jovens abandonem a fé, também faz parte da nossa missão. Mas nós não podemos nos tornar uma igreja focada em manutenção. Algumas vezes nossa visão é uma visão de, olha, está muito bom como nós estamos aqui, está tudo tranquilo, nossa igreja é uma bênção, uma bênção. Então vamos manter a nossa igreja da maneira como está. E nós muitas vezes temos medo de impactarmos a igreja com uma nova filosofia, com um novo método, com um novo projeto, porque nós gostamos da manutenção. A gente gosta da igreja do jeitinho que a igreja é. E eu digo por isso que nós gostamos muito da igreja do jeito que ela é. Eu comecei o ministério em Pernambuco, e quando eu cheguei, eu tinha acabado de sair do internato, eu era pastor auxiliar da igreja do internato. Eu chego no meu primeiro distrito. O meu primeiro chamado para ser pastor foi para ser pastor em Fernando de Noronha. Legal, né? Eu fui transferido antes de chegar lá. Nunca fui para Noronha, fui ser pastor em uma cidade interior chamada Pesqueira. E eu cheguei lá em Pesqueira para ser pastor. E quando eu cheguei lá, eu empolgado, né, animado, 21 anos, eu vou ser pastor dessa igreja, eram 10 igrejas no distrito e tal, eu vou ser pastor e eu vou fazer muitas mudanças aqui. E a primeira coisa que eu mudei foi a igreja central. Eu tirei o culto do horário normal e eu trouxe para o horário da escola sabatina, porque o pessoal não gostava de escola sabatina, o pessoal não ia na escola sabatina. Graças a Deus por aqui não acontece, mas tem muito lugar por aí que o pessoal só vai na hora do culto. Aí eu trouxe a escola sabatina para primeiro, e aí trabalhei com os anciãos ali, o povo não gostou daquilo, mas tudo bem. Tinha na igreja os bancos, tinham normalmente os bancos assim, mas tinha uns bancos que ficavam assim, meio cruzado e tal. Aí eu falei, não, vamos colocar os bancos tudo direitinho, né, um atrás do outro. Eu tinha uma igreja lá que tinha um monte de planta, não tinha lugar para gente, só tinha lugar para planta dentro da igreja. Aí eu falei, vamos diminuir as plantas e tal. E eu trabalhei ali 3 anos naquele distrito, foi uma bênção, abrimos 9 novas igrejas, amém? No dia que eu saí daquela igreja, o culto voltou a ser no horário normal, as plantas voltaram para o mesmo lugar, e os bancos estão no... Por quê? Porque nós gostamos da igreja do jeitinho que ela é. Gente, mas nós precisamos tirar os olhos da manutenção e colocar os olhos na missão da igreja. Bom, na primeira palestra eu falei para vocês que a casa de Deus precisa ser um lar para as novas gerações. E quando chega um bebê no lar, isso impacta todo mundo. Todos precisam estar atentos para essa nova realidade. Eu gosto muito do que diz o Lucas Leis. O Lucas Leis, ele é um autor, pesquisador do Ministério E625, ele diz assim: a igreja não é um lugar para ir, mas uma família a qual pertencer. A igreja é a família de Deus. Amigos, a igreja é a família de Deus, é lugar de acolhimento, de proteção, de segurança. Então, a casa de Deus precisa ser um lar para a família de Deus. E o que são relacionamentos intergeracionais? Relacionamentos intergeracionais são quando 2 ou mais grupos etários diferentes estão juntos aprendendo
crescendo e vivendo na fé por meio de experiências em comum, aprendizado paralelo, ocasiões de contribuição e compartilhamento interativo. Em outras palavras, relacionamentos intergeracionais é quando existe intencionalidade em uma igreja onde todas as faixas etárias estão juntas, contribuindo, aprendendo uma com a outra, vivendo juntas, compartilhando experiência. Deixa eu perguntar para você, a sua igreja, não pense na associação, não pense na sua região, não pense no seu distrito, a sua igreja é uma igreja intergeracional? É uma igreja intergeracional? Essa é uma realidade da igreja onde você frequenta? Os grupos estão convivendo juntos? Então vamos tentar estabelecer isso através de conceitos mais claros. Existe pelo menos 4 conceitos sobre interação geracional. Existe as interações monogeracionais. O que é a interação monogeracional? É quando existe um abismo entre as gerações. Ali estão os jovens, ali estão os adolescentes, ali estão os adultos e ali estão os idosos. Eles estão no mesmo espaço, mas cada um está vivendo o seu mundo. Essa é uma igreja monogeracional. Pastor, mas tem várias gerações aqui. Ok, elas estão no mesmo lugar, mas elas não interagem. Esse é um tipo de igreja, a igreja monogeracional. Agora, existe a igreja multigeracional. Como é que é a igreja multigeracional? Ela convive com a variedade geracional, mas a interação é superficial. Quer dizer, tem alguma interação, mas essa interação é o quê? Superficial. Então, é aquilo de dizer assim, olha, nós temos aqui uma igreja que ama todas as gerações. Nós temos um programa para os idosos, temos um programa para os desbravadores, temos um programa para os adolescentes, nós temos um programa para os adultos. Essa igreja tem programas para todas as gerações. Essa é uma igreja intergeracional, sim ou não? Não. Essa é uma igreja multigeracional. Uma igreja que tem programa para todas as gerações, mas onde o relacionamento entre as gerações é superficial, é uma igreja multigeracional. Como é que é a igreja transgeracional? Existe compartilhamento. Os adultos vão no culto jovem, os jovens estão no culto sábado pela manhã. Quando tem algum outro projeto, está todo mundo junto participando. Se tem junta panela na igreja, os idosos, os adultos, os adolescentes, está todo mundo ali. Existe algum compartilhamento, eles conversam, eles aprendem, mas há pouca transformação individual e coletiva. Quando é então, pastor Herbert, que existe uma igreja intergeracional? A igreja intergeracional é quando existe o quê? Compreensão mútua, igualdade e reciprocidade. A transformação individual e coletiva é mais provável. Por exemplo, uma igreja intergeracional, ela é uma igreja que ouve todas as gerações. É uma igreja que ouve a necessidade de todas as gerações e constrói as soluções em torno das relações intergeracionais. Por exemplo, eu sei que tem algumas igrejas aqui que tem escada.
Você sabe que a escada é o maior desafio para os idosos estarem na igreja, não é? Sim ou não? Sabe o que também atrapalha muitas vezes os idosos estarem na igreja? Um ar-condicionado muito gelado. Os aí não aguentam, gente. Os ossinhos deles começam a doer. Outra coisa, uma igreja muito escura. Gente, os velhos não conseguem enxergar a Bíblia. Eu pergunto, uma igreja com escada, ar-condicionado gelado e escura, é uma igreja intergeracional, sim ou não? Pastor, mas tem que estar o clima escurinho, porque os jovens gostam da penumbra, da parede preta. Peraí. Eles podem gostar, mas uma igreja intergeracional, ela é pensada para todos. Existe uma compreensão mútua. Por exemplo, os adultos e os adolescentes conversam. Os adolescentes são ouvidos na hora de montar os planos. Por exemplo, só aqui, quantos adolescentes participaram da última comissão de nomeações na sua igreja? Quando foi montada a comissão de planos na sua igreja? Quantas crianças participaram para opinar como deve ser? Olha como é que é uma igreja incrível. Eu desenvolvi, como pastor de igrejas, o ministério do abraço. Tinha uma equipe na igreja, a igreja era grande, a igreja onde eu era pastor, 2.500 membros, e nós tínhamos então o ministério do abraço. Tinha uma equipe preparada no sábado pela manhã, para abraçar as pessoas que chegavam. E quem chega primeiro na igreja? Os idosos. Eles vão cedo. Uma vez uma senhorinha falou para mim, pastor, a igreja é o único lugar onde eu sou abraçada durante a semana toda. E pastor, me dá uma alegria quando vem aqueles meninos me abraçar. E tem uns até que me chamam de vovó. Gente, a bênção é grande. Quando você trabalha uma igreja para ser intencionalmente intergeracional. Então não é somente ter as gerações juntas. É uma igreja onde existe essa interação. Eu quero citar a Cara Power aqui novamente. Se você é alfabetizado, você vai ler comigo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Os pais devem ser o que esperam ver em seus filhos. Os pais são a força humana mais potente que molda o desenvolvimento da fé. Olha para mim aqui, ó. Tenta parar o que você está fazendo agora. Olha para mim aqui. Gente, você que é líder de aventureiro, você vai entender mais perfeitamente. No Clube de Aventureiros nós temos a rede familiar do aventureiro. Eu já várias vezes, quando departamental de jovens, eu ouvi o pessoal dizendo assim, pastor, se tirasse os pais do Clube de Aventureiros, o Clube de Aventureiros ia ficar maior que os gravadores. Porque sabe quem mais dá trabalho, pastor, no Clube de Aventureiros? Sim, mas o ministério dos aventureiros foi feito para ser pais e filhos. Se de tirar os pais, o que acontece com o clube? Não é mais o propósito do clube. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, sincera. Quantos de vocês têm envolvido os pais no ministério que vocês estão liderando? Amigos, você que é líder, e eu sei que você faz isso, você foi levantado por Deus para pastorear as novas gerações. Mas o pastoreio das novas gerações passa também por um trabalho intencional junto aos pais. Você precisa trazer os pais para perto do seu ministério. Quando você conversa com os pais,
você está potencializando tudo aquilo que você faz nos aventureiros, no Ministério da Criança, dos adolescentes e no Ministério Jovem. Traz os pais, mas pastor, dá muito trabalho. Claro que dá. Quanto mais gente envolvida, mais trabalho. Mas amigos, nós precisamos ser intencionais. Por quê? Porque os pais são a força humana mais potente para moldar a fé das crianças. Veja, nesse livro aqui, a Cara Power e o Dr. Clapkert, eles falam sobre, eles têm vários insights sobre o trabalho com as novas gerações. E ele diz o seguinte, olha, na realidade, a visão de Jesus para os relacionamentos intergeracionais era tudo menos cult. Foi e é tanto radical quanto revolucionária. Não vai ser bonitinho, agradávelzinho, trazer os pais para perto. Não vai ser cuti-cuti. Vai dar trabalho. Porque você vai entrar em camadas muito profundas da existência daquela criança, daquele adolescente. Você vai, por exemplo, ter que lidar com assuntos como rejeição dos pais aos seus filhos, situações de abuso, de pais desatentos, de pais e mães frustrados, porque não conseguem ver o seu filho evoluir na fé. Então não é bonitinho, não é cult, é radical e revolucionário, mas precisa ser feito. Então, eu gosto de pensar sobre isso. Aqui desapareceu completamente. Eu gosto de pensar sobre isso e dizer o seguinte: nós precisamos de mais intencionalidade nessas relações. Relações que aqueçam o nosso coração. Gente, tem muita história por trás de um garoto e de uma garota da igreja. E quando você vai conhecendo mais de perto, esse conhecimento vai aprofundando essa relação, essa intencionalidade. Eu tinha um líder, já um senhor, perto da jubilação, que o que ele mais amava fazer era sentar no chão com os jovens e conversar com eles. Você tem proporcionado momentos onde todas as gerações da igreja podem conviver, conversar, aprofundar os seus relacionamentos? Eu quero chamar a atenção para esses pontos aqui. Os relacionamentos intergeracionais desempenham um papel crucial na vida dos jovens, especialmente quando se trata de maturidade e acolhimento emocional. Uma pesquisa do Barna mostrou que jovens que têm pessoas adultas na vida, elas se tornam mais maduras espiritualmente. Gente, eu não sei se é a realidade de vocês, mas nós temos um número grande de garotos e garotas enfrentando problemas de depressão. Esses dias eu tive que lidar com o suicídio de um garoto de 18 anos. A história: o pai muito duro, uma mãe que foi embora de casa e o deixou com a avó, sumiu, foi para a Guiana Francesa, desapareceu, não voltou mais. E esse garoto começou a definhar, faltando carinho, faltando cuidado, foi se perdendo
na sua solidão, até o ponto de que tirou a própria vida. Problemas reais. A convivência com adultos permite que a juventude tenha acesso a conhecimentos, experiências e perspectivas diferentes das suas. Gente, os velhinhos têm muito a entregar para os jovens. Os adultos têm muito a entregar. Então, em um ambiente intergeracional, é mais provável que esses jovens sejam estimulados a crescer como discípulos. Para muitos nossos jovens, a igreja é o único lugar onde eles podem encontrar relacionamentos significativos em comunidade e apoio emocional. Por isso, eu e você precisamos trabalhar para que os relacionamentos intergeracionais na igreja sejam reais. Veja o que diz o David Kinnaman. Você vai ler comigo, tá bom? David Kinnaman no livro You Lost Me, ou Você Me Perdeu em português. 1, 2, 3 e... Vamos olhar para as experiências relacionais. A maioria dos jovens protestantes e católicos não se lembra de ter tido uma amizade significativa com um adulto através de sua igreja. E mais de 4 em cada 5 nunca tiveram um mentor adulto. Isso é verdade para os jovens cristãos o suficiente, leia comigo, para que devemos nos perguntar se nossas igrejas e paróquias estão fornecendo os ambientes ricos que uma geração orientada para a relação precisa para desenvolver uma fé profunda. Vamos parar por aqui. A maioria não teve um adulto na vida. Gente, essa ideia de igreja jovem, só os jovens, ela não é uma ideia bíblica. A ideia bíblica é uma comunidade intergeracional. Todos juntos, todos aprendendo juntos, todos vivendo juntos. Veja, o James Smith ele diz o seguinte: os adolescentes dos Estados Unidos que retêm, crescem em sua fé, são mais significativamente influenciados por seus pais, mas há um segundo nível, e esse segundo nível é crucial. Que segundo nível é esse? Adultos não familiares, que os encorajam e falam em suas vidas. Adolescentes religiosamente sérios, que eles chamam de devoted, têm um número maior de adultos não pais em suas vidas. Os jovens precisam ser protagonistas, mas entre os adolescentes e jovens, precisamos de adultos maduros. Ah, mas os jovens estão lá, eles não querem a presença de nenhum adulto. Não, os adultos precisam estar lá. Por quê? Porque sem presença de adultos entre os jovens e adolescentes, eles não vão amadurecer em sua jornada de discipulado. Eles precisam entender que precisam dos adultos, e a igreja precisa entender que precisa estar presente na vida dos jovens. Olha o que acontece, vou colocar uma coisa aqui bem simples. Quando chega um pastor na sua igreja que é amigo dos jovens, o que acontece com a igreja? A igreja cresce, sim ou não? Por quê? Porque o pastor está no meio deles. O pastor é um adulto que está no meio dos jovens. Só que nós não podemos depender de figuras únicas para revolucionar as nossas igrejas. É preciso ter intencionalidade de todos os membros da igreja. A Holly Carter Allen, ela diz assim, a formação cristã intergeracional vai além de apenas reunir diferentes grupos etários no mesmo espaço. Leia comigo que está em verde. Ela envolve planejamento e design intencional de experiências que promovam interação significativa e construção de relacionamento entre as noite de jogos na igreja. Esses dias eu fui para uma igreja, sabe o que aconteceu lá? Um campeonato de paro ímpar. Eu falei, gente, mas por amor de Deus, campeonato de pau ímpar, pastor, que a gente já fez de tudo já. Dominó, já fizemos de vareta, e sobrou agora o pau ímpar.
estava lotado de jovens, adultos, idosos, disputando o campeonato de para ou ímpar. E aí eu descobri, quem ganhou foi um velhinho, porque ele usava a desculpa de que demorava para levantar o braço, mas ele roubou pra caramba, ele demorava, ele via. Gente, eu não sei o que você tem que fazer, eu não sei se aqui nessa região tem hora social. Eu acho as horas sociais, lá no Nordeste tem muito, é um programa de dança de roda e tal, eu acho muito democrático, porque naquela hora não tem rico, não tem pobre, não tem adulto, não tem criança, é todo mundo junto, todo mundo brincando junto. Nós precisamos de momentos intencionais, onde possa haver compartilhamento. Olha o que a Holly Allen fala sobre os idosos. Os idosos sejam especificamente adequados para trazer as almas dos jovens à maturidade. Olha o que ela diz. Os idosos, eles têm o tempo e a sabedoria para esperar e ouvir. Traz os idosos para dentro do ministério jovem. Traz os idosos para dentro do ministério da criança e do adolescente, para o clube. Eles têm tempo e maturidade. Isso pode ser um benefício tremendo para o fortalecimento da fé e discipulado dos nossos jovens. Ainda o David Kinnaman, no livro You Lost Me, ele diz, leia comigo, leia comigo, gente, vamos lá. Os jovens que têm mentores adultos e amigos na igreja são mais propensos a permanecer ativos na igreja e a cultivar uma fé duradoura. Olha aqui, gente, a pesquisa Geração Z do Barna, publicado no livro Lost Me. Nós precisamos de jovens mentores. Então, esses jovens são mais propensos a permanecer na igreja quando eles têm pessoas adultas. A igreja precisa ser um lugar seguro. Eu quero que você converse com a pessoa do seu lado aí rapidamente. Vamos lá. Pensando na sua igreja local, aqui tem 4 elementos. Como esses 4 elementos se manifestam na experiência da tua igreja como uma igreja intergeracional? Por exemplo, você, na tua experiência pessoal, quando você sentiu pertencimento nas relações da tua igreja? Como você se conectou com a comunidade? Quando você recebeu apoio emocional? Quando você recebeu orientação e encorajamento? Compartilha aí com a pessoa que está do seu lado. Vamos lá, rapidão. Compartilha. Ok? Vamos lá. Fechou. Olha aqui para meus olhos azuis. Vamos lá. Senso de pertencimento. Quem aqui já teve uma experiência onde você experimentou esse pertencimento da igreja, que foi bênção para você? Levanta a mão. Vamos lá. Eu vou até descer aqui, tá? Eu vou escolher as pessoas. Quando, você vai falar uma frase só. Quando você sentiu pertencimento na sua igreja? Quando me incluíram. Quando te incluíram. Como é que eles fizeram isso? Foram me incluindo em todos os ministérios possíveis. Foram me incluindo em todos os ministérios possíveis. Ok. Alguém mais teve esse pertencimento? Diferente. Vai lá, levanta, fala aí alto para me ouvir. Você recebeu uma função de liderança. Bênção. Você? Oi? Te colocaram? Para cuidar da sociologia. Legal. Deixa eu falar aqui para você. Sim, vamos lá. O pessoal chamava a gente para jogar vôlei. Então a gente jogava vôlei todo sábado e aí a gente entrou para a igreja dessa forma, jogando vôlei. Legal. Não tem como a gente explorar os 4, mas vamos lá, ó. Deixa eu contar para vocês a minha história.
Eu falei para vocês do irmão Zé Nobre, né? O pastor da minha igreja, quando eu era garoto, o pastor Ailton, um dia chegou para mim e falou assim: Herbert, eu era desbravador, e eu tinha uns 12 para 13 anos. Eu tinha começado a trabalhar bem cedo. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Engraxei sapato no meio da rua, vendi picolé, vendi vela no cemitério, dia de finados, cartão do Natal, ovo de Páscoa, banana, brinquedo, remédio natural. Com 15 anos eu fui comportar. Gostava muito de estar envolvido, desbravador. Aí um dia o meu pastor chegou para mim e falou assim: Herbert, você vai pregar daqui a um mês, no domingo à noite. E eu estava acostumado a passar a carta missionária. Eu fiz teste para participar do grupo da minha igreja, que se chamava Estrelinhas de Jesus. Eu não passei. Meu irmão passou. E meu amigo Ari cantou 4 anos no Estrelinhas de Jesus. E depois de 4 anos ele descobriu que o microfone do cabo azul nunca era ligado na mesa de som. Mas ele era incluído. Ele estava lá com o microfone do cabo azul, mas nunca foi ligado no som. E eu era o passador oficial de carta missionária. E o pastor falou para mim: você vai pregar no domingo tal. E me deu um sermão, e eu me preparei, li tudo, treinei, e falei: vou falar uns 40 minutos. E cheguei, domingo à noite, ansioso na igreja. Cheguei lá na minha igreja, diáconos abriram as portas, e eu já ali apressado, falei: não pode atrasar hoje não, que eu vou pregar hoje. Aí, irmãos, começou o momento do louvor, e eu entrei para pregar, e tudo que eu me preparei para falar em 40 minutos, eu falei em 5 com apelo e tudo. Orei, e fui para a porta da igreja, e eu cumprimentei algumas pessoas saindo e outras chegando ainda. E eu dizia: não vai ter culto hoje não? Não, já teve, foi o Herbert que pregou e já terminou. Sabe o que o meu pastor fez? Me convidou de novo. E eu me senti o quê? Incluído. E eu comecei a pregar, e hoje, gente, se não me derem 1 hora, eu nem consigo terminar o sermão ainda. A igreja precisa ser um lugar seguro, que valorize a ideia de pertencimento, de conexão, ok? De apoio emocional, de orientação e encorajamento. Deixa eu contar uma história bem rapidinho para vocês sobre orientação. O pastor da igreja chegou para os jovens da igreja e falou assim: jovens, vocês têm que namorar com quem é adventista. Eu falo muito isso também. Se não serve a Deus, não serve para você. E os jovens, amém. Aí um casal me contou a história, falou: pastor, nosso pastor falou lá que a gente tinha que namorar com quem era da igreja. Mas pastor, a minha igreja só tinha 2 jovens. Quem aqui é de uma igreja pequena? Tem poucos jovens. Só tinha 2. Quem é solteiro? Levanta a mão aí. Solteiro. Com esperança, levanta a mão. Com esperança. Amém. Eu também tenho esperança. Olha para mim aqui. Olha aqui. Esses dias eu ouvi algo incrível. Aprenda aí uma. Aprenda com os mais velhos. O pastor contando lá no testemunho na vigília como é que ele conquistou a esposa dele. Eu achei engraçado, ó. Ele falou que chegou num congresso assim de jovens, aí, pastor Everton, um congresso de jovens, aí falaram assim: jovens, nós vamos passar aqui muito tempo orando, vai ter oração em grupo, em trio, em quarteto, em dupla. Ele falou: eu vou aproveitar a oração em dupla para ser abençoado. Aí disse que teve uma hora lá que o pastor falou: agora orem de 2 em 2, e ele doido para casar, não conseguia com quem. Aí ele saiu olhando no auditório e viu uma moça bonita, e falou: vou orar com ela. Aí, cara, quando ele bateu o olho nela, o coração, ele chegou nela, na hora da oração, falou: vamos orar? Ela falou: vamos. Aí ele segurou no ombro dela e orou assim: Deus Todo-Poderoso,
me dá coragem para dizer para essa moça que ela vai ser minha esposa e mãe dos meus filhos. Aí ela disse amém, pronto, funcionou. Aí falou, gente, qual o problema de vocês estarem solteiros? Vocês não estão orando o suficiente. Eu falei, pastor, não é porque não está orando com a pessoa certa, tem que orar com a pessoa certa. Mas vamos lá. Aí o casal falou assim para mim, pastor, a minha igreja me orientou que eu tinha que namorar com quem era da igreja, mas na minha igreja só tinha 2 jovens, era uma tentação. E aí, pastor, só tinha eu e ela, nós 2. Um dia eu cheguei para ela e falei, vamos conversar sério. Ela falou, vamos? Na nossa igreja aqui só tem eu e você. O único jeito da gente seguir o que Deus diz é se eu namorar contigo e tu namorar comigo. Aí ela falou, eu estou afim de ser obediente a Deus. O pastor, nós começamos a receber a orientação do céu e tal, e firme da igreja, nós vamos namorar. Eu falei, vamos namorar, e vamos namorar para casar. Ela falou, amém. Pastor, quando a gente começou a namorar, o povo dizendo, ei, glória a Deus, esperança de ter salinha das crianças nessa igreja. Pastor, começando a namorar, e os 2, coisa bonita, indo para a igreja, sábado pela manhã, aquela coisa linda, e o povo dizendo, olha, a futura Sião, a futura diretora do Ministério da Mulher e tal, e sábado pela manhã estava certo. A gente orou e falou, Deus, nós somos pobres, universitários, 10 anos para casar, 5 para terminar a faculdade, mais 5 para construir alguma coisinha para casar. E pastor, sábado pela manhã estava tranquilo, o problema era sábado à tarde, pastor. O pai e a mãe dela eram exemplares, missionários, e todo sábado à tarde eles saíam para dar estudo bíblico, e eles confiavam tanto da gente que ficava só eu e ela, sozinhos, na casa dele. Pastor, começou a acontecer um negócio estranho, um fogo desesperador começou a tomar conta de nós. Tinha dia, pastor, que eu tinha vontade de correr dela, mas tinha dia que eu tinha vontade de correr para cima dela. E aquele fogo, aquela coisa, nós oramos a Deus, dizemos, Deus Todo-Poderoso, nos dá orientação, nos abençoa, Pai, a gente quer casar puros. E aí nós tomamos uma grande decisão, pastor. Primeiro, de 10 anos, nós baixamos logo para 5, vamos casar sem nada mesmo, e está tudo certo. O pouco com Deus é muito, o nada com Deus também é muito. E aí, pastor, caiu para 5 anos, e falamos, vamos dar estudo bíblico. E em 5 anos de namoro, pastor, nós levamos 12 pessoas ao batismo. Era muito fogo, irmão. Sábado à tarde estava funcionando. E agora, pastor, sábado à noite, a gente não tinha dinheiro universitário, não tinha dinheiro para sair, eu ia para a casa dela, não tinha dinheiro para passear, para pagar uma coxinha, comer uma pizza. Um sábado era pipoca, no outro era cachorro quente. A gente saía das atividades da igreja, ia para a casa dela, e os pais dela ali, pastor, presentes. A casa dela só tinha um sofá de 2 lugares. Aí sentava o pai e a mãe, e a gente sentava no tapete, no chão. Comédia romântica na tela. Aí ela dizia, eu vou pegar umas almofadas ali. Aí pegava as almofadas da cama, trazia, a gente deitava em cima. Aí ela vinha, pastor, e trazia um edredom. Tentação, pastor. Jogava o edredom por cima, mas nós criamos uma regra, ninguém coloca a mão para o lado de dentro. Quem coloca a mão para dentro de dentro, o outro diz epa e o outro diz opa. E quando o primeiro ia colocando a mão para o lado de dentro, um dizia epa e o outro opa, o pai acordava aqui atrás e dizia, meu filho, está na hora, meu filho, de ir para casa. Pastor, tinha uma coisa estranha que nos dominava e não eram demônios, eram os hormônios, né? Mas chegou o dia do casamento, pastor, e quando estava chegando perto do casamento, a gente já não morava perto de muro, senão o muro caía. Morriam os 2 eletrocutados, mas chegou o dia do casamento, tapete vermelho, a igreja toda lá, pastor. Eu cheguei cedo, ela também não atrasou, e ela veio, pastor, entrando com o pai dela. E antes que ele chegasse no meio da igreja, eu já estava tão agoniado que eu fui lá buscar ela no meio da igreja. E eu trouxe ela para perto de mim, pastor. E quando eu estava aqui, agradeci o pai dela pelo apoio, porque o pai dela foi fundamental para a gente chegar até ali, homem de Deus, em oração, cuidou da gente. E quando nós chegamos em frente do pastor, antes que o pastor dissesse uma palavra, eu disse algo no ouvido dela que ela nunca vai esquecer. É hoje. Pastor, é o seguinte, eu nem lembro mais sobre o que o pastor pregou. Nos despedimos das pessoas, não tinha dinheiro para ir para a lua de mel, a noite de núpcias foi ali na cidade mesmo, e aí eu me ajoelhei na cama e disse, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Deus, porque o povo da igreja está tudo sabendo o que a gente vai fazer aqui, o povo está tudo orando por nós. E naquela noite, pastor, ela foi para a glória, eu fui para a glória com ela em nome de Jesus, amém? Você podia dar uma salva de palmas para esses jovens vitoriosos?
Sabe o mais incrível? Sabe o mais incrível da história? Em todas as fases, adultos estiveram orientando. A alegria de saber que a igreja estava feliz com aquilo que estava acontecendo. A igreja, a importância de gente que orientou, o senso de comunidade, de pertencimento, a pureza como uma resposta à religião sincera. Nós precisamos ter um lugar seguro para os nossos jovens. Leia comigo aqui a frase do Jim Hyburn. Nossos jovens de hoje estão esperando que alguém se importe com eles o suficiente para ter tempo e para derramar compaixão sobre eles, para provar a amizade deles, para preencher essa trágica e terrível lacuna que existe em nossa cultura entre adolescentes e adultos. Nós precisamos de uma igreja que se importa com aquilo que é importante para os adolescentes e jovens. Agora, como é que nós podemos apoiá-los então? 4 dicas simples. Primeiro, ouvir atentamente. Segundo, ter coração compreensivo. Sabe, muitas vezes nós somos muito duros. Gente, todos nós cometemos erros. Todos nós. Mas parece que nós pesamos a mão sobre os nossos adolescentes e jovens. Olha só, olha para mim aqui. Quantas e quantas vezes eu tenho visto líderes da igreja que pegam pesado com a juventude. Aí acontece algo com os filhos deles e eles mudam completamente. Por quê? Amigos, quando nós temos coração compreensivo, nós olhamos para todos os adolescentes e jovens da nossa igreja como se eles fossem os nossos filhos. Como eu gostaria que os meus filhos fossem tratados nessa situação. Eu já vi muitos jovens expostos na igreja, sabe? Já vi. Eu já vi pregador de igreja local pregando sobre os jovens e apontando e falando o nome dos jovens publicamente, os seus erros. Será que essa deve ser a atitude de um líder? Nós precisamos ter coração compreensivo. Outra coisa, nós precisamos enxergar potencial e dons. E finalmente, nós precisamos comunicar uma poderosa mensagem de esperança. Ellen White diz que nós não devemos mostrar o caminho como se fosse impossível para os jovens. Porque algumas vezes a gente mostra para eles como se eles nunca fossem conseguir. Ela diz, não, nós devemos mostrar uma mensagem de esperança para a nossa juventude. Eu gosto muito dessa citação do John Moon. Ele diz assim: a influência de um mentor cristão que ensina e demonstra um caráter verdadeiramente semelhante ao de Cristo é essencial no desenvolvimento da fé de um jovem adolescente. O mentor e o discipulado de jovens adolescentes são necessários para mantê-los na igreja e ajudá-los a se tornarem proativos em sua fé cristã, vivendo uma vida de amor abnegado e sacrificial, resultando em um serviço cristão altruísta. Sabe qual é a nossa maior necessidade na igreja hoje? Mentores. E o que um mentor pode fazer pelos jovens das novas gerações? Primeiro, quando eu trabalho com mentoreamento, eu estou moldando os futuros líderes. Gente, de vez em quando eu vou em alguns lugares que eu ouço alguém dizer assim: pastor, eu tenho 40 anos como ancião dessa igreja. Aí eu pergunto: e o senhor tem orgulho disso? 40 anos? E em 40 anos ninguém foi preparado para substituí-lo?
nós precisamos de gente que molde os futuros líderes da igreja. Nós precisamos fortalecer as habilidades de liderança. Nós precisamos ensinar novas habilidades. Deixa eu fazer uma pergunta simples aqui. Qual foi a última vez que o seu ministério ou a sua igreja fez um curso de oratória, de pregação bíblica para adolescentes e jovens? Gente, olha só. Aqueles que são um pouco mais velhos aqui na igreja vão lembrar dos cursos de oratória na igreja. A gente quer muitas vezes que o garoto ensine a pregar sem a gente ensiná-los. Como é que eu vou fazer algo que eu não sei fazer? Então, o seu ministério pode organizar um curso de oratória, de pregação bíblica na igreja. Pastor, mas não está no calendário da associação. Ok, mas você tem espaço no seu ministério para trabalhar e desenvolver novas habilidades. E quando nós trabalhamos com mentoreamento, nós ajudamos a aumentar a confiança do adolescente. Olha só, eu fui em uma igreja não adventista fazer uma palestra esses dias, e tinha uma placa bem grande na igreja: aqui nós amamos as crianças, adolescentes e jovens. Eu pergunto, sua igreja poderia ter uma placa dessa? Aqui nós amamos as crianças, adolescentes e jovens. A igreja é um lugar de amor para esse grupo? Ou é um lugar onde eles se sentem totalmente deslocados, distantes? Às vezes nós reclamamos que eles estão muito no celular durante o culto, mas o culto em nenhum momento foi pensado para eles. E aí algumas perguntas ficam: nossas igrejas têm celebrado a diversidade geracional? Nós celebramos o fato de que nós temos várias gerações na igreja? Nós temos apoiado os jovens nessa jornada de fé? E a pergunta mais profunda é: como você pretende intencionalmente fortalecer as conexões intergeracionais em seu departamento ou igreja? Porque é muito fácil chegar lá e dizer assim para um ancião: irmão, a nossa igreja precisa ser intergeracional. Eu fui lá no treinamento e o pastor falou que as igrejas intergeracionais, os adolescentes são mais maduros, eles são mais profundos em sua fé, é uma igreja que é mais bíblica. O senhor precisa fazer alguma coisa? Não. Você precisa começar a fazer alguma coisa. Você tem aberto a sua casa para que os adolescentes e jovens sejam abençoados pela sua vida e a vida da sua esposa ou do seu esposo? Você tem orado com eles? Dá trabalho, não é cut, é radical, mas os relacionamentos intergeracionais são uma luz que dão esperança para o futuro da igreja. Nós não estamos apenas preparando a geração alfa para o futuro da igreja, estamos moldando o futuro da igreja com eles. Eles precisam estar juntos. Quando eu compreendo e facilito as relações intergeracionais, eu estou fazendo um investimento valioso na formação dos futuros líderes da igreja. Eu quero terminar esse segundo tema dizendo isso para você: que a grande revolução dos relacionamentos intergeracionais começa com você, quando você se torna um líder com uma visão de abraçar a todos e a todas as comunidades da igreja, todas as faixas etárias, dentro do seu ministério. Comece a mudar o mundo, mudando a sua consciência sobre as gerações. Que Deus abençoe você.